Eu sou Carlito Neto e esse é o Sem Politiquês. Pois bem, meu povo, a tão esperada nomeação do Guilherme Boulos para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República aconteceu. Muita gente imaginava que ele ocuparia esse cargo ainda em janeiro deste ano, quando aconteceram algumas mudanças em pastas de secretarias do governo do presidente Lula. A gente viu que no primeiro semestre teve ali algumas mexidas, saiu o ministro Padilha da pasta da articulação do governo, foi para o Ministério da Saúde, saiu o ministro Paulo Pimenta da SECOM, entrou o Sidônio Palmeira e o nome do Guilherme Boulos, que já era apontado lá em janeiro como sendo o próximo ministro a ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República, acabou ocorrendo agora em 20 de outubro de 2025. Na saída do ministro Márcio Macedo, ele gravou um vídeo agradecendo ao presidente Lula pela confiança no seu trabalho, o ministro que tem uma relação, inclusive, muito próxima com o presidente da República. Ele já foi tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, organizou, inclusive, vários atos e eventos do presidente Lula, inclusive a caravana que o presidente Lula fez aqui pelo Nordeste. O Márcio Macedo foi um dos organizadores. É um cargo, inclusive, que estava sendo ocupado pela confiança que o presidente Lula tem no ministro Márcio Macedo, mas ele comunicou que estaria deixando hoje o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, porque ele pretende disputar as eleições do ano de 2026 e o Guilherme Boulos não irá disputar. E aqui eu tenho alguns parênteses para fazer, tá? Primeiro, sobre a questão da candidatura do Márcio Macedo aqui para o Sergipe. Há um tempo atrás, chegou a ser cogitado nos bastidores da política aqui no estado a possibilidade de ele formar uma chapa com o atual governador Fábio Mitidieri, onde ele seria vice-candidato nessa chapa. Inclusive, localmente, existe uma relação meio que estremecida entre as duas principais lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui no estado, que é o ministro Márcio Macedo, agora ex-ministro, né? E o senador Rogério Carvalho, que apesar de estarem dentro do mesmo partido, o Partido dos Trabalhadores, dentro dessa dinâmica democrática que existe, inclusive, internamente dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, eles estão, em tese, em situações distintas dentro do próprio partido. Então foi cogitada essa possibilidade, sim, do Márcio Macedo ser vice na chapa do atual governador aqui do estado de Sergipe, o Fábio Mitidieri, que pertence ao PSD. Inclusive, para quem acha que essa possibilidade é muito remota, ou que não acontecerá, ou que isso não existe, que é só fofoca de internet, a gente precisa lembrar que o Partido dos Trabalhadores já teve a vice-governadora do estado aqui em Sergipe em uma chapa com o PSD. O antigo governador Belivaldo Chagas tinha como vice-governadora a Eliane Aquino, que é um quadro importante do Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe. Ela foi esposa, inclusive, do falecido governador Marcelo Deda. Atualmente ela trabalha junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, ocupando uma pasta de secretaria lá, inclusive, mas o nome do Márcio Macedo chegou sim a ser citado aqui para ser vice do Fábio Mitidieri. Se vai acontecer, a gente não sabe, porque já está informado aí publicamente evidente, né, que o atual senador Rogério Carvalho não irá disputar a eleição para o cargo de governador do estado. Vale lembrar que em 2022 ele disputou junto com alguns candidatos aqui, entre eles, inclusive, o atual governador. O senador Rogério Carvalho saiu vencedor do primeiro turno aqui nas eleições, acabou indo para o segundo turno e por uma aliança que algumas pessoas apontam que foi incorreta, que foi errada, cada um tira a sua própria conclusão, ele acabou recebendo o apoio do candidato do PL aqui em Sergipe e muita gente teria apontado supostamente como essa sendo uma falha estratégica do senador Rogério Carvalho, já que supostamente os votos que seriam desse candidato ao governo do PL, que teve a sua candidatura impedida aqui legalmente, acabou sendo transferido para o candidato do PSD. Isso é uma história que tem alguns buracos, evidentemente, já que durante a própria eleição, muitos dos eleitores do candidato do PL apontavam que o atual governador teria sido responsável pelo impedimento da candidatura do candidato do PL, que por coincidência, inclusive, é prefeito da cidade de Itabaiana e na última segunda-feira teve ali uma condenação confirmada contra ele, mais uma vez por improbidade administrativa, que além de gerar uma multa, lhe gerou também mais um período de inelegibilidade, se não me falha a memória, de mais 6 anos. São ironias do campo da política, né? E é o que acontece. A possibilidade do Márcio Macedo ser vice-governador é real, assim como a possibilidade dele ser candidato a deputado federal também é real. Mas o que mais tem me deixado com a pulga atrás da orelha é essa história de que o Guilherme Boulos não será candidato na eleição de 2026. E por que isso me chamou a atenção?
A Federação PSOL Rede, que é inclusive a federação que o partido que eu sou filiado, né, para quem não sabe, eu sou dirigente de um partido aqui em Sergipe, chamado Rede Sustentabilidade. Nós estamos em uma federação com o PSOL, e a Federação PSOL Rede tem 15 deputados, né? Na verdade tem mais de 15, só que neste momento, como alguns se tornaram ministros ali, você tem 15 ocupando ali o mandato nesse momento, né? Porque existe, na verdade, não 15 necessariamente, mais de 15, né? Mas a federação tem 2 deputados da Rede e 13 deputados do PSOL, como a nossa ministra Marina Silva, só para que fique bem claro, né, que acho que ficou meio confuso quando eu falei que teria mais de 15. Não, tem 15, só que neste momento tem 14 do PSOL e 1 da Rede, que na verdade seriam 2, né, mas como a ministra Marina Silva está ocupando o cargo de ministra de Estado, então ela saiu do cargo de deputada federal. Neste momento a Rede tem apenas o deputado Túlio Gadelha e o PSOL tem 14 cadeiras no Congresso Nacional. E é aqui que entra a minha preocupação. Por quê? A gente sabe que muita coisa que o presidente da República não consegue fazer no Brasil nesse momento é porque depende de um Congresso, ao menos com um número maior de parlamentares do campo da esquerda, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Como eu já mostrei, inclusive, nas lives aqui de 1 Hora de Política na Folha em Foco, a composição atual da esquerda dentro da Câmara dos Deputados hoje tem ali 127 deputados e no Senado Federal tem 16 senadores. Em cálculos matemáticos, 75,2% da Câmara dos Deputados é de direita e 80,2% do Senado também é de direita. Muita gente imaginava que figuras relevantes do campo da esquerda em alguns estados, como é o caso do Guilherme Boulos em São Paulo e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, na Bahia, se lançariam supostamente aos cargos de deputado federal para que se conseguisse ampliar as bancadas ali dos seus respectivos estados e da esquerda dentro do próprio Congresso Nacional. Só para a gente fazer um cálculo matemático básico, por exemplo, o estado que mais pode ter deputados federais no Brasil é o estado de São Paulo, que tem 70 cadeiras no Congresso Nacional. Isso é um cálculo matemático, não é porque São Paulo é melhor que os outros estados, não. Existe um cálculo matemático que é feito pela população e que determina que cada estado deva ter no mínimo 8 deputados e no máximo 70. No mínimo 8, alguns estados brasileiros têm, né? Como é o caso, por exemplo, aqui do estado de Sergipe. Nós temos apenas 8 deputados federais, mas o número de senadores são 3 por estado. Então o que é que acontece? Se imaginava que o Guilherme Boulos viria para a reeleição em São Paulo, para o cargo de deputado federal, com o nome da deputada Érica Hilton ainda mais fortalecido, com a possibilidade do deputado estadual Guilherme Cortez disputar também o cargo de deputado federal, junto com a Ediane Maria, e com isso o PSOL poderia, quem sabe, ampliar a bancada do partido dentro da Câmara Federal, assim como o próprio Partido dos Trabalhadores, que lançariam alguns, entre aspas, dinossauros por alguns estados, como é o caso de Zé Disseu, por São Paulo, como é o caso do Rui Costa, que provavelmente seria ou será deputado federal pela Bahia. Eles elevariam, evidentemente, a quantidade de cadeiras para os partidos dentro do Congresso Nacional, dos partidos do campo da esquerda. Depois ele, quando chegasse ali a posse do presidente Lula no Lula 4, como a gente imagina que irá acontecer, o presidente Lula chamaria esses indivíduos de novo para serem seus ministros e as cadeiras seriam ocupadas ali por outros parlamentares do campo da esquerda dentro do Congresso Nacional. E por que me preocupou? O PSOL tem 14 cadeiras dentro do Congresso Nacional, para ser específico, dentro da Câmara dos Deputados, certo? Quando você pega a votação que o Guilherme Boulos teve e divide ali pelo que a gente chama de quociente partidário, que é basicamente você pegar a quantidade de votos válidos que o Estado teve dividido pelo número de cadeiras que cada estado tem direito, você vai perceber que para ser eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, por exemplo, são necessários, ou pelo menos de acordo com os dados da última eleição de 2022, são necessários aproximadamente 200 mil votos. E como o Guilherme Boulos teve 1 milhão, na verdade mais de 1 milhão de votos, sendo o deputado federal mais votado de São Paulo e o segundo mais votado do Brasil, somente com o preenchimento do quociente partidário por parte do Guilherme Boulos, o PSOL passou a ter direito a 5 cadeiras. A dúvida é, com a não candidatura do Guilherme Boulos no pleito de 2026, será que os votos que seriam destinados para ele seriam transferidos ou serão transferidos para outros parlamentares do PSOL ou para outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores, como o próprio Zé Disseu, por exemplo, que já é apontado como pré-candidato ao cargo de deputado federal? Eu acho importante, evidentemente, a entrada do Guilherme Boulos dentro do governo, até porque essa pasta de Secretaria-Geral da Presidência da República é uma pasta que conecta o governo com os movimentos sociais e, com todo o respeito ao ministro Márcio Macedo, a atuação dele
estava falhando um pouco nessa conexão, não que ele não tivesse atuado, mas ele não estava conseguindo entregar o resultado que o presidente Lula queria, tanto que nos últimos 2 anos ali de atos, do dia 1º de maio, atos do Partido dos Trabalhadores, junto com o Dia do Trabalhador, junto com o governo, a adesão não foi tão elevada quanto se imaginava, por exemplo, tanto que em alguns desses atos o próprio presidente Lula fez críticas públicas ali ao próprio ministro Márcio Macedo, mas ele é uma pessoa de confiança do presidente Lula, tá? Ele não saiu com rusgas, não, para que isso fique bem claro. Só que eu acho, isso aqui é uma percepção pessoal, que é uma grande falha o Guilherme Boulos não ser candidato no ano que vem ao cargo de deputado federal. Primeiro que ele vem em uma ascensão, né? Então se você para de disputar a eleição, você acaba meio que ficando esquecido. Ah, Carlito, mas ele tem um cargo nacional, ele está para o cargo de ministro de Estado, é um cargo relevante. A gente sabe que é um cargo relevante. Mas uma coisa é ele estar disputando a eleição, melhorando inclusive a cada eleição, fortalecendo o seu nome. Outra coisa é ele continuar no debate nacional como ministro, tá? Continuar no debate nacional como ministro, mas sair das eleições que ele poderia participar. Eu acho que é um cálculo perigoso, tá? Porque no meu cálculo, eu acredito que a gente pode conseguir no ano de 2026 ampliar as cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O meu cálculo é que a gente consiga, ou pelo menos é o meu cálculo dos sonhos, pelo menos 180 cadeiras na Câmara dos Deputados, de 180 a 200. É muito difícil, mas eu acredito nessa possibilidade, e quem sabe no Senado Federal a gente conseguir atingir ali aproximadamente umas 26, 27 cadeiras, talvez um pouquinho mais do campo da esquerda, já que nesse momento a esquerda tem no Senado Federal aproximadamente 16 cadeiras. E por que o número especificamente de ter 26 ou 27 cadeiras no Senado, 180, 200 cadeiras na Câmara é importante? Porque, por exemplo, para se abrir uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, né, que acontece dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados são necessárias 171 assinaturas. No Senado Federal são necessárias 27 assinaturas. Então, pelo menos para abrir CPIs, a gente precisaria ter essa quantidade de votos. Além disso, quanto mais cadeiras a gente tiver na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, menos o governo tem de ceder para o centrão e para a direita. Por quê? Para aprovar projetos, como eu já citei aqui várias vezes, projetos de leis, são necessários na Câmara dos Deputados 257 votos, no Senado 41 votos. Projetos de emenda à Constituição, as chamadas PECs, ou as emendas à Constituição, as chamadas E6, são necessários na Câmara dos Deputados 308 votos e no Senado Federal 49 votos. Então, para tudo isso, a gente precisa ter ali uma boa estratégia. Acredito muito que o Guilherme Boulos vai conseguir fazer um bom trabalho, torço para isso, porque para quem acompanha meu trabalho na internet há muito tempo sabe que lá em 2018 eu fui a primeira pessoa da internet brasileira, acredito eu, a dizer que o próximo nome forte no campo da esquerda seria o Guilherme Boulos. Eu lembro que na época muita gente riu da minha análise porque disse que o Boulos tinha sido o pior candidato à presidência da história do PSOL, numericamente falando. E isso é verdade. Se você pegar os candidatos à eleição do PSOL, desde a ex-senadora Heloísa Helena até o Guilherme Boulos, o pior candidato em voto, percentualmente falando, foi o Guilherme Boulos. Porém, como eu já tinha dito lá em 2018, a conjuntura e o cenário eleitoral de 2018 não era uma conjuntura e nem um cenário normal. Era um cenário de exceção que levou inclusive à eleição do então presidente, a época, que depois, né, Jair Messias Bolsonaro. Fiz, inclusive, essa previsão que me perguntaram em uma live lá no meu canal principal, no canal Historiador. Carlito, quem é que você acha que é o próximo nome forte da esquerda? E eu lembro que eu falei Guilherme Boulos. E aí a pessoa falou, mas você tá maluco? O Boulos teve a pior votação da história do PSOL. Como é que você aponta esse cara como sendo o próximo nome? E eu falei, olha, ele tem uma boa conexão com movimentos sociais, ele vem das lutas, apesar de ser de uma família de classe média alta. Ele tem consciência social e consciência de classe, foi morar dentro das ocupações do MTST, entendeu que é a luta real ali, né, a praxis que a gente que é do campo da esquerda tanto fala, e eu acredito que ele tem tudo para ser, eu ainda usei até essa referência, entre aspas, novo Lula. Dito isso, em 2020, o Guilherme Boulos foi candidato à Prefeitura de São Paulo, mesmo sem tempo de TV praticamente, sem recursos financeiros quase, foi para o segundo turno das eleições, basicamente fazendo uma campanha conectando as suas propostas aos jovens e ao eleitor que se conectava através das redes sociais. Em 2022, foi candidato ao cargo de deputado federal, se tornando o segundo deputado federal mais votado do Brasil, né? Em primeiro lugar, o Nicolas Ferreira, seguido pelo deputado Guilherme Boulos, que foi o mais votado de São Paulo.
Em 2024, disputou a Prefeitura de São Paulo, mais uma vez foi para o segundo turno, mas não levou. E na minha análise ele estava em uma ascensão. Muita gente tem apontado que a ida do Guilherme Boulos para esse cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência é meio que o Lula colocando o Guilherme Boulos na possibilidade de sua linha sucessória. Eu já tinha citado, inclusive lá em 2018 ainda, que eu vi o Boulos no futuro como eu disse, né, um novo Lula. Mas eu ainda acho que o Boulos ainda é muito jovem, eu não acredito que ele deva ser o nome para 2030, por exemplo, para suceder o Lula após a vitória do Lula em 2026, se acontecer como a gente imagina. Também não acredito que ele será o nome de 34, talvez ele seja o nome ou de 38 ou de 42, mas eu espero de verdade que antes de bater o martelo sobre não ser candidato em 2026, que se faça esse cálculo matemático de quantas cadeiras ali a esquerda pode deixar de ganhar dentro do Congresso Nacional com a desistência da candidatura do Guilherme Boulos. Eu, inclusive, fiz um vídeo no meu canal principal e acho que até nas lives que a gente faz aqui na Folha em Foco eu falei que eu acreditava que Boulos iria dizer que seria ministro, mas que ele queria ser candidato, que ele não abriria mão de ser candidato. Segundo o vídeo do Márcio Macedo, o Guilherme Boulos não será candidato. Carlito, isso é de certeza, 100% de certeza? Hoje é. Amanhã a gente não sabe. Mas eu queria que você comentasse aí, primeiro, como é que você acha que será essa atuação do Guilherme Boulos à frente dessa pasta que é tão importante? Segundo, qual o caminho que você acha que o Márcio Macedo deve seguir? Muita gente tem apontado, inclusive, que antes dele entrar nessa pré-campanha aí para o cargo talvez de deputado federal ou de vice-governador do estado, que ele possa assumir um cargo no IBAMA. Eu vou saber mais detalhes sobre isso na quarta-feira. Estou consultando já algumas fontes aí para me dar mais detalhes dessas informações. E espero, inclusive, que ele tenha um bom futuro político aqui pelo estado de Sergipe, mas torço que o Guilherme Boulos não desista da candidatura em 2026. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque, como eu disse, hoje isso é certeza, ele não ser o candidato, mas amanhã a gente vai ver. Quanto à indicação, eu fico muito feliz de lá em 2018 ter visto no Guilherme Boulos o que pouca gente via, que ele era um cara muito forte ali no diálogo com o povo, que entendia como é que as massas se comunicavam e que tinha aquela raiz ali, alguns movimentos sociais que faltava para a parte da esquerda e que acabou vendo ali no Guilherme Boulos essa possibilidade de ter essa reconexão com esses movimentos. Quanto ao presidente Lula, vamos ver como é que ele vai montar essa estratégia para 2026. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Para você, meu amigo Guilherme Boulos, beijo no seu coração. Torço que a sua gestão à frente da Secretaria Geral da Presidência da República seja muito bem sucedida, que essa conexão com os movimentos sociais aconteça como a gente espera, inclusive. E torço muito que você alce grandes voos, porque você sabe pessoalmente como é que eu torci e torço por você sabe disso, né? Independente do cargo que você está ocupando, eu sempre apoiei o seu trabalho, porque eu sempre vi você uma figura com um grande potencial. E hoje, com essa coroação da nomeação do Guilherme Boulos para o cargo tão importante e de tamanha confiança do presidente da República, a gente consegue ver que não erramos na análise que fizemos lá em 2018. Grande abraço, meu amigo e minha amiga. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui na Folha em Foco, se inscreva. E daqui a pouco, às 13 horas, estamos ao vivo aqui no 1 Hora de Política. Grande abraço e tchau!